Olá pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é o professor Baldo Fernandes e hoje vamos para a resolução de mais uma lista, a lista 3. Agora vamos contemplar os conteúdos referentes a qualidades fisiológicas do som, que seriam, altura, intensidade e o timbre. Então acompanhe comigo, eu faço a leitura das questões e a resolução comentada, ok? Vamos lá para a nossa primeira questão da lista 3. Questão de número 1. Acompanhe comigo a leitura da primeira questão. O gráfico mostra o nível mínimo de intensidade sonora, limiar auditivo, que uma onda sonora deve ter para sensibilizar o sistema auditivo de uma pessoa de 90 anos ao atingir, em função da frequência da onda sonora. Note que os valores no eixo das ordenadas são decrescentes, ou seja, o eixo Y começa com 100 decibéis, 80, 60, 40 e assim por diante, ok? E o gráfico, no eixo da abscissa é o eixo da frequência, tá? Que no caso a frequência está em ordem crescente, tá? Começa com 125 Hz até 4K. Esse K equivale a quilo, então seria 4 vezes 10 a terceira Hz, tá bom? Então esse é o gráfico. Vamos lá. O nível de intensidade sonora, quando medido em decibéis, é dado por. Então ele dá aqui, a expressão para calcular o nível sonoro, tá? Que ele usou a letra beta, certo? Para representar. Então 10 log di sobre I0. Esse I0 é um valor de referência, que corresponde a 1 vezes 10 a menos 12 watts por metro quadrado. Bem, sabendo que as ondas sonoras se propagam no ar com velocidade d, então ele fornece a velocidade no ar, segundo o problema, é 330 metros por segundo. A intensidade mínima que uma onda sonora de comprimento 0,10 metros, então 0,10 metros, deve ter para sensibilizar o sistema auditivo de uma pessoa de 90 anos ao atingi-lo. É aproximadamente. Então, nessa questão, é uma questão bem interessante, tá? Tem que fazer uma análise gráfica, mas após o cálculo do comprimento de onda, ou melhor, da frequência, veja que o gráfico ele é um gráfico da frequência, mas as informações preliminares do problema, nós temos a velocidade e o comprimento de onda. Então, vamos achar a frequência. Como? Usando a equação de onda. V é lambda F. Então, a frequência vai ser a razão entre a velocidade e o comprimento de onda. Ok? Conforme os dados fornecidos, vamos lá. Então, a frequência, a velocidade é 330, comprimento de onda 0,10. Para ficar mais fácil de perceber esse cálculo, vocês podem colocar em notação científica, tá? 330 é a mesma coisa que 3,0 vezes 10 ao quadrado, e 0,1 é a mesma coisa que 1,0 vezes 10 a menos 1, ok? Bem, 3,3 dividido por 1 é 3,3, ok? Então, 3,3. Divisão de potência de mesma base, conserva e subtrai. 2 menos 1. Isso vai dar 3,3 vezes 10 à terceira. Porque menos com menos dá mais, 2 mais 1, 3. Portanto, acabamos de achar a frequência, que vai ser 3.330 Hz. Essa é a frequência dessa onda. Agora, nós vamos para o gráfico. E como é uma aproximação, eu vou dizer que 3.300 é mais ou menos aqui. 3.300 Hz.
Para essa frequência, vejam quanto vale o nosso nível sonoro, tá certo? Que eu vou dizer que vai ser aproximadamente 70, ok? Então, acabamos de achar o nosso nível sonoro. Para essa frequência, vai ser 70 decibéis, ok? Bem, nesse momento, nós vamos utilizar agora a equação do nível sonoro para achar a intensidade, ok? Então, não se assustem com a equação, por mais que apareça aqui um log, mas a solução dela é muito trivial, certo? Acompanhe comigo. O nível sonoro é 70, então aqui vai ficar 70, e eu vou repetir 10 log. Deixa eu só ajustar isso aqui porque ficou muito perto da outra. Vejam só. Acompanhe comigo. Ó. 70, 10 log. Eu quero achar quanto vale a intensidade. O I0 eu vou dizer que é 10 a menos 12. Ele já fornece aqui, ok? 10 a menos 12, tá bom? Bem, matematicamente nós podemos simplificar ó, esse 0 com esse aqui. Então, ficou assim, 7 log DI sobre 10 a menos 12. Tá? Para resolver isso aqui, eu vou agora aplicar uma propriedade logarítmica da razão. Tá? Vamos lembrar? Ó. Log de I sobre 10 a menos 12 é a mesma coisa que o log da diferença. Ok? Pronto. Já ajustei aqui essa razão. Essa razão virou para a gente uma diferença. Ok? Está melhorando. Outra propriedade que eu vou usar aqui ó, é o log do expoente, ó, 10 a menos, o log de 10 a menos 12. Eu posso levar o expoente multiplicando toda a função. Então fica assim, ó, 7 log DI menos... Aí o 12 multiplica tudo, ó, log de 10. Ok? Já está simplificando. Ó. Agora, vejam só. Eu vou resolver isso aqui. Ó. Log de 10. Lembrando que nós falamos na videoaula sobre as qualidades fisiológicas do som, que a base que a gente vai usar aqui é a base 10. Tá certo? Então, vocês devem se lembrar das aulas de matemática, que log de 10 na base 10 é 1. Ok? Então, agora, está quase pronto. Ó. 7 log DI menos vezes menos dá mais 12 vezes 1, que é 12. Então, vamos fazer assim. Ó. Vai ficar, é a mesma coisa que eu escrever log de I, 7 menos 12. Então, log de I é igual a menos 5. Então, pessoal, agora é só resolver isso aqui. Ó. Lembrando né, que a nossa base é 10, então vai ficar I equivale a 10 a menos 5. Watts por metro quadrado. Ou, como está na solução, nas alternativas, 1 vezes 10 a menos 5 watts por metro quadrado. Ok? Então, chegamos no resultado. E esse resultado está expresso na alternativa da letra C. Ok? Uma questãozinha longa, né? Que nós tivemos que fazer 2 cálculos. Mas vejam que o cálculo usando o nível sonoro eu fiz detalhadamente, certo? Com a prática vocês podem ir fazendo com mais agilidade. Eu quis fazer passo a passo para vocês verem as etapas, que não são etapas complexas. Dá um trabalho, mas são etapas simples. Ok? Então, questão 1, letra C. Vamos para a segunda? Questão 2. Vamos lá.
Questão de número 2. Os morcegos não enxergam muito bem, entretanto, são mamíferos capazes de ouvir sons cujas frequências vão de 1000 Hz a 120.000 Hz. Okay? Vamos lembrar que a escala do ser humano, vai de 20 Hz até 20.000 Hz. Então veja que os morcegos estão bem, conseguem perceber sons numa escala bem diferente da escala humana, tá bom? Bem, ele fornece aqui a equação de onda, ele fornece a velocidade do som no ar, e ele quer saber o maior comprimento de onda que os morcegos podem perceber. Veja só, para você não fazer conta demais, olha a equação de onda. V é lambda F, ok? Para a frequência mínima e para a frequência máxima, o som ele vai se propagar no mesmo meio, ou seja, vai se propagar no ar. Né? Então, observe que o comprimento de onda e a frequência estão se multiplicando. Então, são grandezas inversamente proporcionais. Isso quer dizer o quê? Quanto maior for o comprimento de onda, menor será a frequência. E quanto menor for o comprimento de onda, maior será a nossa frequência. O problema pede o maior comprimento de onda. Então, para você achar o maior comprimento de onda, eu vou tomar como referência a menor frequência. Ok? Tá claro? Então, como ele quer o maior comprimento de onda, eu vou tomar como referência a menor frequência. E a menor frequência é 1000 Hz. Então, agora eu vou só substituir na minha equação. V é lambda F, lambda é V sobre F. Aí lembrando que esse lambda é o lambda máximo, que é o que ele pede, maior, e eu vou usar a frequência mínima, ok? Então, é só agora jogar os valores e obter a conta. O resultado, 340 dividido por 1000. Você pode colocar a notação científica, 3,4 vezes 10 ao quadrado, e 1000 equivale a 1 vezes 10 à terceira. 3,4 sobre 1 dá 3,4. Divisão de potência, conserva e subtrai. 2 menos 3. Então, aqui eu vou ter que o lambda vai ser 3,4 vezes 10 a menos 1, ou 0,34 metros. Esse é o comprimento de onda máximo, audível pelos morcegos, tá? E isso está na letra B. Vou deixar para casa, né? Quem está assistindo esse vídeo, para exercitar, você achar o comprimento de onda mínimo. O lambda mínimo, basta você usar a frequência máxima, ok? Então, quem está assistindo esse vídeo, quiser fazer o cálculo, tá? Ok? Então, a velocidade ele já dá 340 e aqui, ok? Então, fica aí com o exercício para quem está assistindo esse vídeo. Vamos adiante. Questão agora 3. Questão 3. Vamos lá. Acompanhe comigo a questão de número 3. Uma questão teórica, tá? Vamos lá. No ouvido, para a chegada de informações sonoras ao cérebro, o som se propaga de modo simplificado por 3 meios consecutivos. O ar, que é no ouvido médio, um meio sólido, que são os ossinhos, né? Bigorna, estribo e martelo. Então, meio sólido. E um meio líquido, que seria no interior da cóclea. Pessoal, então veja que a onda sonora está sofrendo mudança de meio.
quando uma onda sofre mudança no meio de propagação, quando ocorre mudança no meio de propagação, a grandeza que vai sofrer alteração é a velocidade da onda. Ok? Lembrando que a mudança de meio, o fenômeno associado à mudança de meio é a refração. E a refração, ou melhor, na refração, né, a frequência ela permanece inalterada. Na verdade, a frequência de uma onda só é alterada pela fonte. Em nenhum fenômeno ondulatório a frequência muda. Reflexão, refração, interferência, difração, polarização e efeito duplo. E ressonância. Em nenhum desses a frequência muda da onda. Mas, Ubaldo, e no efeito Doppler? Pessoal, no efeito Doppler, o que muda é a frequência percebida por um observador devido ao movimento da fonte em relação ao observador, ok? Então, a frequência, só quem pode mudar é a fonte, tá? Então, aqui, ó, você já vai observar as opções que dizem que a frequência muda, tá? Por exemplo, na letra A, mudança de frequência. Está errado. A frequência não muda. A letra D, também, ó, manutenção da forma da onda e na frequência entre os meios. Vamos ver que a letra A já diz que a frequência muda. A letra B, manutenção da amplitude entre os meios. Na verdade, a amplitude ela é modificada aqui nos martelinhos que servem para amplificar. Então, a amplitude aqui também vai sofrer alteração. Letra C. Na verdade, a amplitude sofre alteração, mas não é por causa da mudança de meio, tá certo? A amplitude sofre alteração por causa da parte do ouvido médio, tá? Nos ossinhos que vão amplificar a onda sonora. A mudança de meio vai interferir, ó, na mudança da velocidade, certo? Ok? Então, a questão 3 é a letra C, tá? Porque a mudança do meio está associada à mudança de velocidade de propagação de um meio para outro, tá bom? Manutenção da forma da onda. Quando a gente estuda a forma da onda, na verdade, isso aqui é o timbre. E cada instrumento, cada fonte sonora já tem um timbre característico, certo? Então, aqui a mudança do meio não vai mudar a forma da onda, vai mudar apenas a velocidade e o comprimento de onda, tá bom? Então, questão 3 é a letra C, ok? Vamos para a próxima. Questão de número 4. Vamos lá, acompanhe comigo. O espectro sonoro mostra o intervalo de frequências das ondas sonoras audíveis pelos seres humanos. Que no caso aqui, ó, é de 20 a 20 mil Hz. O aparelho auditivo humano consegue perceber ondas com frequência compreendida entre 20 e 20 mil. Muito bem. Frequências fora desse intervalo podem ser percebidas por outros animais, como os elefantes, que também podem ouvir frequências abaixo de 20, e os golfinhos e morcegos, que podem ouvir frequência acima de 20 mil. Considerando que as ondas sonoras se propagam pelo ar com velocidade de 340 metros por segundo, pode-se afirmar que, bem, essa questão aqui, nós vamos precisar fazer os cálculos para cada letra, certo? Para ver se de fato bate. Bem, então aqui basicamente a gente vai usar a equação de onda. V é lambda F. Então basicamente eu vou ter que calcular aqui a frequência para cada letra. Então a frequência é V sobre lambda. Então a letra diz assim: ondas sonoras com comprimento de onda de 1,2 metros podem ser ouvidas apenas por morcegos e golfinhos. Vamos calcular aqui
é a frequência para o lambda 1,2. Então fica 340 dividido por 1,2. Esse cálculo aqui, pessoal, vai dar aproximadamente 283 Hz. Tá? 340 sobre 1,2 vai dar aproximadamente 283 Hz. Tá? Depois vocês podem estar fazendo esse cálculo aí para verificar se o valor está correto, ok? Então, 283 Hz. Como ele disse que essas ondas são ouvidas apenas por morcego, na verdade, os seres humanos conseguem escutar essa onda, porque a nossa escala é de 20 a 20 mil. Então, por isso que a letra A está falsa, ok? Vamos lá. Letra B. Seres humanos podem ouvir ondas sonoras com comprimento de onda de 1 centímetro. Vamos lá. A frequência vai ser 340 sobre, aí agora, 1 centímetro em metros. Vai dar 0,01. Se você dividir 340 por 0,01, vai dar 34.000 Hz. E os seres humanos escutam até 20 mil. Então, a letra B está falsa. Ok? Vamos para outra página aqui. Vamos lá. A letra C. Acompanhe comigo. Vamos lá. Frequência é a velocidade pelo comprimento de onda. A velocidade é 340 dividido. Vamos lá. Elefantes não podem ouvir ondas sonoras com comprimento de onda de 10 metros. Vamos lá. Então, 340 sobre 10 vai dar 34 metros. Ok? Vejam só. Vamos para o texto? Olha. Frequências fora desse intervalo podem ser percebidas por outros animais, como os elefantes, que também podem ouvir frequências abaixo de 20. Tudo bem, só que ele pode escutar abaixo de 20, mas pode escutar acima de 20. Ou seja, 34 está no intervalo do elefante. Então, a alternativa C também está falsa. Vamos para a alternativa D. Vamos lá. Ondas sonoras com comprimento de onda de 14 milímetros podem ser ouvidas por golfinhos e morcegos. Vamos fazer o cálculo. Frequência, velocidade sobre o comprimento. Velocidade é 340 e o comprimento é 14. Aí, veja só, não esqueçam. Milímetro, esse M aqui é 10 a menos 3. Ok? Então, para ficar melhor de perceber esse cálculo, vamos lá. 340 é 3,4 vezes 10 à segunda. 14 vezes 10 a menos 13 é o mesmo que 1,4 vezes 10 a menos 2. Tudo bem? 3,4 dividido por 1,4 é aproximadamente 2,43. Divisão de potência, conserva e subtrai. Aí lembrando, 2 menos 2. Isso vai dar 4. Confere? Pronto. Isso aqui, 2,43 vezes 10 à quarta é a mesma coisa que 24.300. Ok? Então, e veja que está fora da escala audível dos seres humanos, né? Então, a letra D é a resposta certa. Mas por que a letra E está errada? Tá? Por que a letra E está errada? Vamos lá. Ondas sonoras com comprimento de onda entre 17 milímetros e 17 metros só podem ser ouvidas por seres humanos. Vamos fazer aqui os cálculos.
vamos ver aqui. Ó. Aqui são dois cálculos, né? Vamos fazer o cálculo para o comprimento de onda 17 milímetros primeiro, tá certo? Vamos lá. Ó. Então, a frequência vai ser a velocidade, que é 340, sobre 17 vezes 10 a menos 3. Tá certo? Bem, isso aqui, esse cálculo aqui, vai dar 20.000 Hz. Se eu usar o comprimento de onda 17 metros, vai ficar 340 dividido por 17, que vai dar 20 Hz. Ou seja, os valores do comprimento de onda que foram informados é justamente a escala audível dos seres humanos. Porém, ele diz que ondas sonoras com medida 17 só podem ser ouvidas por seres humanos. Na verdade, outros animais estão nessa escala, não é só pelos seres humanos. Por isso que a alternativa E está falsa. Ok? Então, questãozinha também. Veja que nós usamos a mesma expressão para cada alternativa. Precisou fazer o cálculo para todas para verificar se o resultado era um resultado correto. Ok? Então, vamos agora para a questão 5. A questão 5 é questão teórica que dá para resolver aqui nesse espaço aqui. Um homem adulto, conversa com outro de modo amistoso e sem elevar o nível sonoro de sua voz. Enquanto isso, duas crianças brincam emitindo gritos eufóricos, pois a brincadeira é um jogo interessante para elas. O que distingue os sons emitidos pelo homem dos emitidos pelas crianças? Pessoal, aqui todas as três qualidades fisiológicas são necessárias para distinguir os dois sons, ou melhor, os três sons, né? São duas crianças, na verdade são 4 sons, tá? São 2 adultos e 2 crianças. Então as três qualidades fisiológicas são úteis para distinguir o timbre, porque cada fonte sonora tem um timbre diferente, né? É a identidade da onda. A intensidade, no caso aqui as crianças são gritos eufóricos, então provavelmente são gritos distintos, intensidades diferentes. E a altura está associada à frequência, né? Geralmente as crianças têm um som mais agudo do que os homens, então as três qualidades fisiológicas são úteis para diferenciarmos os sons, ok? Então, questão 5, questãozinha rápida, alternativa é a letra E, ok? E chegamos na nossa última questão, na nossa lista 3, tá? Vamos resolver para finalizar a nossa videoaula. Questão 6. Sejam as seguintes afirmativas sobre as ondas sonoras. Vamos lá. Primeira afirmativa. O som é uma onda mecânica progressiva longitudinal cuja frequência está compreendida aproximadamente entre 20 Hz e 20 kHz, ou seja, 20 e 20 mil. Pessoal, essa informação está certa porque a referência de escala para definir ultra ou infrassom é a escala humana. Então, essa informação está correta. Ok? Vamos para a segunda? O ouvido humano é capaz de distinguir dois sons de mesma frequência, ou seja, mesma altura, e mesma intensidade, desde que as formas das ondas sonoras correspondentes a estes sons sejam diferentes. Ou seja, os dois sons têm timbres diferentes. Justamente, o timbre é uma qualidade fisiológica que vai permitir você diferenciar dois sons de mesma intensidade e mesma altura. Ok? Item 3. A altura de um som é caracterizada pela frequência da onda. Perfeito. A qualidade fisiológica altura relaciona-se com a grandeza física frequência. Um som de pequena frequência é grave, baixo, e um som de grande frequência é agudo, alto. A afirmativa 3 também está correta. Ok? Afirmativa 4. Uma
uma onda sonora de comprimento de onda 10 milímetros é classificada como ultrassom. Vamos calcular. V é lambda F. Então, F é V sobre lambda. A velocidade, eu vou usar aqui como referência a onda no ar, 340. E o lambda, 10 milímetros. 10 vezes 10 a menos 3. Então, em cima fica no numerador 3,4 vezes 10 ao quadrado. E embaixo vai ficar 1,0 vezes 10 a menos 2. 3,4 sobre 1 é 3,4. Divisão de potência, já fiz aqui um cálculo anteriormente. Aqui vai dar 10 a quarta. Portanto, aqui vai dar 34.000. Ou seja, está correto, porque acima de 20 é considerado um ultrassom. E o último item, item 5. A intensidade do som é tanto maior quanto menor for a amplitude. Aí está errado. A intensidade está associada à amplitude. Quanto maior, deixa eu ver aqui. A intensidade do som é tanto maior quanto maior for a amplitude, ok? Lembrando que a intensidade está associada à amplitude, por sua vez, a energia transportada pela onda, ok? Então, nesse caso, os itens 1, 2, 3 e 4 corretos. Questão 6, a alternativa é a letra A, não é isso? 1, 2, 3 e 4 estão corretas, ok? Então, com isso, a gente finaliza mais uma resolução de mais uma lista. Espero que vocês tenham gostado. Né? Se gostou, deixa lá o seu like, o seu joinha lá na descrição do nosso vídeo. E se gostou, também deixa lá um comentário para a gente poder melhorar aqui as gravações, os vídeos e os comentários, tá bom? Agradeço a todos, obrigado e até logo. Nos vemos na nossa próxima videoaula de resolução de exercício. Um abraço e até logo.